Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais um capítulo do livro História das Invenções de Monteiro Lobato. Mas primeiro, curta o vídeo e se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então, vamos para a história. Capítulo 7. Últimas mãozadas. Aqui a ilustração, uma chaleira no fogo com água fervendo. No dia seguinte, Dona Benta continuou. Ontem, quando falei da invenção da máquina a vapor por aquele James Watt, deixei de mencionar alguns pioneiros que já haviam trabalhado nela com grande ardor. Um deles foi o francês Patin, que muito se impressionara com uma chaleira de água a ferver. Por isso a ilustração da chaleira. A tampa da chaleira dançava o impulso do vapor e deste modo revelava a existência de uma força aproveitável. Os outros foram os italianos Della Porta e Giovanni Branca, o marquês de Worcester e um de nome Fisk, nos Estados Unidos. Esse chegou a suicidar-se quando viu que não resolvia o problema. Quando você tiver um problema, tente resolvê-lo até conseguir. Não desista. Suicídio é uma forma de desistência. As primeiras locomotivas a vapor aparecidas diante dos olhos do público provocaram indignação. O povo, que ia ser tremendamente beneficiado com aquilo, só pensou numa coisa: destruir tais artes do diabo, aqueles horrores que caminhavam por si mesmos sem a ajuda dos músculos humanos ou da força dos animais. Interessante, vovó, como a inteligência dos homens é desigual. Nuns, tão grande que inventam coisas, noutros, tão pequena que se revoltam contra as invenções. Realmente, minha filha, a distância entre a inteligência de um Newton e a de um homem comum do povo é talvez maior que a distância entre a inteligência desse homem do povo e a de um boi de carro. Daí o sofrimento dos homens de alta inteligência. Em regra, não são compreendidos. Ainda hoje, vemos isso a cada instante. Nos jornais aparecem artigos de pessoas que se julgam inteligentes pelo fato de serem bem falantes e bem escreventes, os quais culpam as máquinas de todos os males dos tempos modernos. Como cada máquina nova vem diminuindo o número dos operários comuns, essas pessoas querem acabar com a máquina. Esquecem-se de que a máquina nova diminuiu um certo número de operários comuns. Isso apenas significa que libertou um certo número de homens do trabalho que até então faziam e que de agora em diante passa a ser feito pela máquina. Você concorda ou discorda? Coloque aqui nos comentários aqui embaixo sua opinião sobre o assunto. Cada máquina que aparece liberta do trabalho penoso um punhado de escravos. No dia em que tivermos máquina para tudo e em tremendas proporções, nesse dia a humanidade inteira estará redimida do trabalho. Em vez de estafar-se no doloroso esforço muscular, o homem passará a dirigir as máquinas como antigamente os feitores dirigiam os escravos. E teremos então o 13 de maio da humanidade. Você já sabe. Coloque nos comentários aqui embaixo se você concorda ou não. O serviço mais penoso que há é o de cavar a terra. Aqui no sítio tem uma turma de 5 homens que não fazem outra coisa. Passam a vida a abrir valos, consertar caminhos, fazer buracões para morões de cerca, etc. Trabalho duro e estúpido, que os deixa no fim do dia exaustos e com dor nas costas. Quando aparecer a máquina que faça todos esses serviços, eu deixo um deles dirigindo a máquina e dispenso os outros. Os inimigos da máquina não perceberam que a minha máquina veio libertar os meus atuais 5 escravos cavadores de terra. Um deles passou de escravo a feitor, ficando a dirigir sem nenhum esforço a máquina. Os outros foram despedidos. O inimigo da máquina só olha para a situação de momentâneo desarranjo de vida dos 4 despedidos. Não olha para a humanidade.
Não percebe que a humanidade ficou beneficiada com a redenção de mais 4 escravos cavadores e com a supressão de mais 4 cansaços diários e de 4 dores de costas vitalícias. Não vê nada disso. Só enxerga o momentâneo desarranjo daquelas 4 vidas. Quando estavam destruindo a primeira linha de tubos para a Quando estavam construindo a primeira linha de tubos para a condução do petróleo, os inimigos da máquina enfureceram-se, destruíram a obra, alegando que aquilo vinha deixar sem emprego milhares de carregadores de petróleo. Não perceberam que aquilo vinha apenas libertar milhares de criaturas do trabalho penoso de carregar o petróleo, com as forças dos músculos. O fato de momentaneamente serem dispensados do serviço centenas de carregadores não tem a mínima importância para a humanidade. Tem importância unicamente para os carregadores e só num momento, porque logo se arrumam em outros serviços. O berreiro de hoje contra a máquina chega a ser grotesco, porque a máquina é a forma concreta do que chamamos progresso, e progresso quer dizer caminhar para a frente. Ora, como nada para no mundo, tudo marcha, e marchar é caminhar para a frente e não para trás, havemos de ter cada vez mais máquinas. E os primeiros a se beneficiarem são justamente os que mais as condenam. Todos os artigos e livros contra a máquina são escritos em máquinas de escrever, compostos em linotipos ou máquinas de compor, impressos em prelos ou máquinas de imprimir, distribuídos por automóveis ou máquinas de andar. O inimigo da máquina esquece-se que, se ele tem o lazer necessário para escrever contra a máquina, é unicamente porque já existem milhares de máquinas de serviço do homem, cada uma das quais foi a libertadora de um grande número de inimigos da máquina. Será? Já sabe, concordando ou discordando, coloque nos comentários aqui embaixo. E explique por que concorda ou discorda. Inteligência, meus filhos, é compreensão. Cada coisa mais rara do que se supõe. Inúmeros homens parecem dotados de inteligência, parecem apenas, como uma borboleta de papel, parece borboleta como uma barulhada de certas bandas de música da roça parece música, mas ficam no parece. Como eu pareço gente, disse Emília. Dona Benta riu-se. Você não parece gente, Emília. Você já é, na verdade, uma gentinha, e das boas. Acho injustiça viverem a chamar você de asneirenta. Você não diz asneiras, não. Asneiras são suas acusações contra a máquina. Você é o que é, e é muito independente de ideias, muito corajosa. Diz sempre o que pensa sem esconder ocasião ou palavras. Se certas pessoas condenam esse modo de falar sem papas na língua, achando impróprio, é porque elas não passam de bichos ensinados, como lhes ensinaram que isto ou aquilo não se deve dizer. Aceitam o mandamento como coisa infalível e passam a vida a respeitar o que lhes ensinaram, sem nunca examinarem por si mesmas se o tal ensino tem ou não tem razão. Com você dá-se o contrário. Você é rebelde a tais imposições. Com essa cabecinha sua, você vai pensando com uma liberdade que espanta a gente. Por isso andam todos curiosos por ler as tais memórias da Emília, que não saem nunca. Como vão elas? Você é privilegiado. Apesar do pessoal do sítio não ter lido as memórias da Emília, você pode ver aqui no canal os vídeos com as histórias. É só procurar nos vídeos antigos, ok? Então, vamos continuar. Emília, toda gangenta, com um elogio, respondeu rebolando-se. Vão indo bem, muito obrigada, mas devagar. Meu secretário, o Visconde, briga muito comigo e faz greves. Eu ordeno, escreva isso. Ele, que é um sabugo ensinado, escandaliza-se. Oh, isso não, é impróprio. E vem, fecha, e o livro vai se atrasando. E que diz você nesse livro? Eu digo o que me vem à cabeça. Vou dizendo o que quero, sem dar satisfações a ninguém, porque eu não sou boneca ensinada. Dona Benta riu-se de novo e continuou. Pois é isso, meus filhos. Estamos vivendo num período muito interessante do mundo.
A mão do homem adiantou-se demais neste século, desenvolveu-se demais, multiplicou de tal modo a sua eficiência que o cérebro ficou na bagagem lá longe, a miolo já muito adiantado nos grandes homens, isto é, nos inventores, nos pioneiros e nos que compreendem, mas a massa geral do cérebro humano está hoje séculos atrás da mão. Van Loon diz que, mecanicamente, vivemos nesse ano de 1935, mas espiritualmente, ainda muito perto dos peludos. É que a mão pioneira veio correndo com uma velocidade, suponhamos, de 100 km por hora, e o cérebro dos macacos caminha com velocidade de 10 apenas. 95% dos homens de hoje são peludos que andam de automóvel e ouvem músicas pelo rádio. Só isso explica horrores como a Grande Guerra. Nesse caso, a Primeira Guerra Mundial. Na época, como já expliquei, ainda não havia ocorrido a Segunda Guerra Mundial. Então, não chamavam de Segunda Guerra Mundial, apenas chamavam a Guerra Mundial, ou a Grande Guerra. Não a Primeira Guerra Mundial, depois da Segunda. Só a Grande Guerra, ou a Guerra Mundial, por aí. Nessa guerra, que é que o homem revelou? O mesmo peludo que nos tempos antigos andava de machado de pedra em punho a partir o crânio dos assemelhados. O ato foi o mesmo, só variavam os meios de realizá-lo. E aqui a ilustração de alguém de um carro andando. Quem será que está dirigindo? Está sendo contado por Dona Benta aos netos. Pedrinho, Narizinho e também para a Emília, que está ali na história. Em vez de tacapes, machados, flechas e lanças com que o peludo aumentava o seu poder agressivo das suas mãos, o homem moderno se estraçalhou durante 4 anos por meio de canhões, metralhadoras, gases venenosos, torpedos, bombas aéreas, na maior matança da história. Isso. Espera até conhecer a Segunda Guerra Mundial para ver o que é a maior matança da história. E por muitos séculos as coisas ainda continuaram assim. A mão não cessa de aperfeiçoar-se com velocidade sempre maior, mas o progresso moral tem a lentidão das lesmas. Havemos de ter outras matanças ainda mais terríveis. A futura guerra mundial vai pôr num chinelo de 1914, porque de 1914 para cá, a mão tem feito progressos tremendos, e o progresso moral até parece que diminuiu a velocidade da sua marcha de lesma. Será que isso aí foi uma profecia que se realizou na Segunda Guerra Mundial? Fica um mistério. Mas é um horror, vovó. E que tem que seja horror? É o que é. É o que pode ser. É o que tem de ser. E quanto mais horroroso for, melhor. O meio de dar velocidade ao cérebro das massas é cutucá-lo, vivamente com espetos de um grande horror. Lembrem-se daquelas horríveis derrames de gelo dos períodos glaciais. Foi o maior chicote para o cérebro do peludo. Aprendeu a pensar mais depressa. Progrediu. Os horrores da guerra moderna e das crises econômicas causadas pela estupidez da mentalidade reinante são verdadeiros períodos glaciares que hão de produzir os mesmos efeitos. Mas períodos glaciares eram catastróficos, resultantes da natureza. Hoje a natureza está completamente dominada pela mão do homem. Contra o frio, temos as 1000 coisas que a mão criou para nos abrigar. Contra a fome, temos os transportes rápidos que levam alimentos de um país para outro, por mais afastados que sejam. A Argentina pode alimentar com seu trigo uma cidade dos antípodas onde haja escassez de alimento. Em dias, um vapor despejará nessa cidade o trigo argentino. Contra as pestes, temos a higiene. Contra todas as calamidades naturais, temos as defesas criadas pela invenção. E o Covid-19? Fica mais essa pergunta. Entretanto, contra as calamidades que o cérebro ainda atrasado desencadeia, a mão nada pode fazer, porque o cérebro, como senhor dela, que é,
põe essa pobre escrava a serviço da sua estupidez e maldade. Qual o jeito, então? O jeito é tornarem-se essas calamidades tão grandes que o cérebro humano abra os olhos e veja, e compreenda, afinal. Mesmo assim, a vida do homem de hoje não se compara com a vida de outrora. Os benefícios das invenções já se estendem a quase todos os habitantes do planeta. O mais humilde operário moderno goza de comodidades que seriam sonhos para os antigos reis. A escuridão, que era um dos pavores do peludo, está se acabando. Todas as casas iluminam-se à noite. Temos as ruas clareadas pelas lâmpadas elétricas e nos países mais adiantados, até as estradas de rodagem são iluminadas à noite. O rádio está ao alcance de todos. Como ao alcance de todos, só quem tem dinheiro pode comprar um rádio? Mas não é preciso ter dinheiro para ouvi-lo. Sempre que nós apanha as músicas de Pittsburgh, as famílias do Zé Pichorra, do Totó e do Kizumba, todas que moram e trabalham aqui no sítio, vêm sentar-se aqui no terreiro e ouvem-no tão bem quanto nós. Se o imperador Carlos Magno poderia ouvir um concerto executado em outro ambiente, se o imperador Carlos Magno quisesse ouvir um concerto executado em outro continente, poderia? É verdade, vovó. Os camaradas aqui no sítio ainda tomam sorvetes na tarde de calor. E recebem cartas pelo correio e vão ao cinema aos domingos. Um pobre Carlos Magno nunca viu sorvete nem fita. Sim, nas casas mais humildes encontramos sempre alguns dos tais produtos da invenção humana que tanto facilitam a vida. Aqui, por exemplo, na nossa, que é uma simples casa de sítio, temos comodidades. As invenções... Quanta comodidade as invenções nos trouxeram. Temos, além desse maravilhoso rádio, o lampião belga, a batedeira de ovos de tia Anastácia, as ferramentas de Pedrinho, as verrumas, as maquinazinhas de furar ferro, o rebolo em que ele desamola as minhas tesouras. Temos as tesouras, o ferro de abrir latas, a máquina de costura, a pena, a tinta e o papel, por meio das quais fixamos nosso pensamento e Emília escreve as suas memórias. Um facão da cozinha. Temos os livros. Sim, os livros onde os homens de imaginação e cultura fixaram suas ideias. Temos a Enciclopédia Britânica, onde toda a ciência humana está concentrada. Temos os quadros das paredes, a arte. Temos a máquina fotográfica de Pedrinho, que me obriga volta e meia a posar com cara de riso. Temos jornais que Temos jornais que o correio nos entrega todos os dias com novidades do mundo inteiro. Temos varal de roupa. Sim, temos esse fio de ferro chamado arame recoberto de uma camada de estanho para não enferrujar. Temos os pregos que Pedrinho prega. Temos o Visconde, que é um sabugo científico. E temos finalmente a Emília, concluiu Dona Benta. O poderoso monarca que foi o pobre Carlos Magno, se ressuscitasse e entrasse aqui, havia de assombrar-se da nossa riqueza, ficando bobo diante do rádio, do ferro de abrir latas, do jornal, da Emília, de tudo. Realmente, a sociedade atual tem bens que os reis do passado só podiam sonhar. Isso mostra que, graças às invenções, a vida humana vai sempre ganhando em comodidades e facilidades. Somos riquíssimos se nos compararmos ao mais rico dos romanos. O que há é que ainda não acertamos um meio de vida que faça as invenções beneficiarem a todas as criaturas igualmente. E a maior das invenções humanas vai ser essa, um sistema social em que todos tenham de tudo. Isso aí é meio complicado. Primeiro, porque nem todos querem de tudo. Mas como seria esse sistema? Coloquem aqui nos comentários aqui abaixo como seria esse sistema. Bem, até aqui falamos das invenções que vieram aumentar o poder, o jeito, a astúcia da mão humana. Vamos agora passar em revista o que aumentaram o poder do pé. O pé também, vovó? Como não?
O pé do homem igualmente se desenvolveu com tremenda velocidade, graças às invenções que lhes aumentaram a eficiência. De que jeito? Ora, reflita um pouco. Para ir daqui à cidade, que faz o peludo? Ia caminhando a pé. E que fazemos nós? Vamos de automóvel. Pois aí está a resposta. O automóvel foi uma das invenções que aumentaram a eficiência do pé do homem. Permite que este pé vá daqui à cidade, 20 quilômetros, em 15 minutos, e sem se cansar. Para fazer o mesmo trajeto, o peludo tinha de dar 40.000 passos, isto é, tinha de mover os músculos da perna e do pé 40.000 vezes. Logo, o automóvel foi uma invenção que aumentou tremendamente a eficiência do pé humano. E aqui termina mais um capítulo. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos, traga um novo inscrito para o canal. Já sabe, que 250 inscritos lança quadro novo. E 500 inscritos, ou melhor, 1000 inscritos, vai ter uma grande surpresa aqui no canal. Entenderam? 250 inscritos, quadro novo. 1000 inscritos, a grande surpresa. Ok? Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Até amanhã com mais um vídeo e, melhor possível,